História 1. O Refúgio da Perdição. Chegamos pouco antes da meia-noite. A estrada sinuosa, cercada por pinheiros altos e envolta por uma névoa espessa, dava à paisagem um ar de isolamento quase místico. A caminhonete trincava a trilha de cascalho, seus faróis rasgando a escuridão, até que finalmente vislumbramos a cabana, um chalé rústico de madeira, perdido no tempo, com uma chaminé, exalando fumaça e janelas cobertas de cortinas pesadas. Assim que saltei do carro, Jason ergueu o rosto do celular, visivelmente impaciente. O brilho da tela refletia em seus olhos indiferentes. Você sabe que não tem Wi-Fi aqui, né? Ele disse com desprezo. Esse é o ponto, respondi seca. Eu queria silêncio, queria espaço, queria reconectar com o que um dia fomos. Jason acendeu um cigarro, mesmo tendo prometido que havia parado. Ficou olhando o fogo que crepitava no pátio externo, enquanto lançava faíscas para o céu avermelhado. A noite era quente, mas carregada de tensão. Dentro da cabana, a atmosfera era pesada. Madeira antiga rangia sob nossos pés. Estava tudo exatamente como nas fotos do anúncio, mas com um clima que as imagens não capturavam. Um silêncio denso, quase como se a casa estivesse ouvindo. Exploramos um pouco a casa. Fotografias antigas nas paredes mostravam famílias que já haviam passado por ali, mas seus rostos estavam riscados ou desbotados. Havia um alçapão trancado no chão da sala, camuflado sob um tapete velho. Eu o notei, mas não comentei com Jason. Ainda. Enquanto descarregávamos as malas, ele permanecia imerso no celular. Sem um toque, sem um olhar. As semanas anteriores haviam sido um deserto de afeto. Eu já nem perguntava mais o porquê. Na mesa de jantar, pouco depois da meia-noite, nos encarávamos em silêncio. Jason já estava em sua terceira taça de vinho. Você está calada, provocou. Apenas pensando, respondi. Olha só, virou filósofo agora? Zombou, rindo sozinho. Por que você não consegue ser bom por um único dia, Jason? É pedir muito? Ele largou a taça, que se estilhaçou no chão. Eu não posso fingir. Não aqui. Não com você. As discussões vieram como tempestade, sempre o mesmo ciclo. Ele gritou. Eu retruquei. Ele disse que devia ter partido. E eu, pela primeira vez, o desafiei com uma pergunta simples. Por que não foi? Jason saiu cambaleando, cigarro na boca, sumindo pela floresta. Eu permaneci ali, parada, em silêncio, até encontrar o celular que ele tentou esconder. Estava trancado, mas as notificações estavam visíveis. Mensagens trocadas com uma mulher salva como Ellie. Emojis, promessas, declarações. Ela é patética, vou terminar com ela depois do fim de semana. Aquilo não foi um choque, foi confirmação. Jason havia se afastado de mim muito antes da traição física. Eu só não queria aceitar. Mas agora, com o coração endurecido, eu me permiti pensar, planejar. No canto da sala, havia uma base de metal usada como decoração. Era pesada, bruta. Peguei-a, senti seu peso. Não queria matar, só queria marcar. Registrar. Mostrar que eu também podia sangrar por dentro. Jason voltou, suado, sujo, tentando um pedido de desculpas. Lena, eu... Um golpe, só um. Seco. Ele caiu. Pulsava ainda. Estava vivo. Era tudo o que precisava. Arrastá-lo até os fundos da cabana foi exaustivo. Corpo morto, alma morta. Empurrei-o pela trilha até o penhasco de 500 metros. A verdadeira razão de ter escolhido aquela cabana. Um lugar perfeito para desaparecer. Ele acordou por um instante. Gritei em seu ouvido. Isso é pelo que você fez comigo. Adeus. E o empurrei. Voltei à cabana. Planejei cada detalhe. Me feri, espalhei sangue, quebrei objetos. Liguei para a polícia com a voz trêmula. Ele surtou, disse que não aguentava mais. Correu para a floresta. As lágrimas vieram com facilidade. Estavam guardadas havia meses. A polícia acreditou. A equipe de resgate procurou. Ainda procuram, mas nunca o encontrarão. Fiquei mais um dia. Era sábado. Precisava de tempo. Escrevi. Muito. Toda até a dor, a loucura, a libertação. A floresta parecia aprovar. A bruma, que antes me assustava, agora me acolhia. Na manhã seguinte, recebi uma ligação. Ana e seus amigos chegariam à cabana naquela noite. Eu conhecia a dona da propriedade. Disse que ainda estava lá, que deixaria tudo pronto, e assim o fiz. Quando foram embora, o chão da cabana já escondia mais do que segredos. Emily, Tyler, Hannah. Seus gritos ainda ecoam, o porão que encontraram, os brinquedos antigos, os rituais esquecidos. Moriah, a entidade que mora ali, ou talvez a que despertei. Ninguém sabe ao certo a origem de Moriah, mas lendas locais falam de uma jovem do século XIX, filha de um pastor exilado, que viveu naquela cabana quando ela ainda era uma morada isolada entre os bosques.
O pai, fanático religioso, via na filha sinais de possessão por conta de seus delírios e sussurros à noite. Para purificá-la, trancou-a no porão e submeteu-a a rituais bárbaros. Jejuns forçados, orações ininterruptas, marcas com ferro em brasa. A jovem enlouqueceu. Dizem que, antes de morrer, ela deixou palavras escritas com o próprio sangue nas paredes de pedra. Fogo não me purifica. Fogo me desperta. A cabana foi abandonada por anos. Pessoas que tentaram ocupá-la morreram de forma misteriosa. Afogamentos inexplicáveis, suicídios encenados, desaparecimentos completos. A floresta em volta cresceu de forma desordenada, sufocando a clareira onde a casa ainda permanecia, intocada pelo tempo. Até que, décadas depois, uma senhora decidiu reformá-la e alugá-la para turistas. Moria não assombra como um espírito comum. Ela se infiltra, ela conhece seus medos, amplifica suas culpas, se alimenta de ressentimentos profundos. Suas vítimas não a veem como um monstro, elas ouvem sua voz doce, infantil e acreditam que ela as compreende, até que seja tarde demais. Emily voltou de lá diferente, internada, muda, desenhava apenas o mesmo símbolo repetidamente, um anel, uma mesa, um berço. Eu pesquisei mais sobre Moriah, vasculhei bibliotecas, encontrei fragmentos em diários antigos, a mesma descrição, olhos escuros demais, sorriso que não terminava e a voz, aquela voz que não era de uma só pessoa, mas de muitas, como um eco sufocado. Descobri que Moriah assumia formas, às vezes criança, às vezes velha, sempre sedutora, nunca confiável. A cabana carrega muitas histórias, não apenas a minha, mas a minha foi a primeira a se unir a ela nesta nova era. Hoje, há novas reservas. Um casal chegará no fim de semana, jovens esperançosos querendo reacender a chama. Como eu queria! Mas talvez dessa vez a cabana não espere ser despertada. Ela já está acordada, esperando, observando. História 2. Segredos soterrados. A chuva começou fina quando cruzamos o último poste de luz da cidade. A estrada de terra batida parecia se estender por quilômetros em meio a campos abandonados e árvores retorcidas. Eu e Diego estávamos em silêncio, apenas ouvindo o som intermitente do limpador de para-brisas, enquanto o GPS nos guiava até a propriedade anunciada como um retiro rústico com vista para o lago e total privacidade. O Airbnb ideal para uma escapada de final de semana, pensávamos. O lago, na verdade, era um brejo, e a cabana uma estrutura desbotada de madeira escurecida pelo tempo, erguida sobre estacas acima da água estagnada. Um cais velho, parcialmente submerso, se estendia do pé da varanda até um bote inflável virado ao contrário. O cheiro era de folhas mortas e madeira podre. Diego riu quando viu. Bem diferente das fotos, hein? Dentro, o ambiente não era tão péssimo. Havia mantas limpas, uma lareira de pedra e uma cozinha funcional. Mas algo no ar me incomodava, como se a casa estivesse adormecida e esperando. Na segunda noite, enquanto eu preparava o jantar, Diego decidiu explorar a parte de baixo da casa. O alicerce, feito de pedras largas, tinha uma abertura coberta por uma tampa de ferro antiga que ele encontrou semi-oculta sob o cais. Acho que isso aqui leva a um porão ou cisterna. Estranho estar tão escondido, comentou. Curiosos, decidimos abrir. O ar que saiu dali era quente e carregado como um suspiro contido por décadas. Descemos com lanternas. O lugar era estreito, escavado na terra, com paredes de pedra cobertas por limo. Havia um altar rudimentar de madeira, cercado por ossos pequenos e marcas esculpidas no chão. Um círculo com 3 linhas entrelaçadas. A partir daquela noite, os barulhos começaram. Passos no andar de cima enquanto dormíamos. A lareira acendia sozinha. E uma voz. Uma voz que sussurrava no final do corredor quando nenhum de nós estava lá. Eu quis ir embora, mas Diego queria entender. Ele ficou obcecado. Vasculhou arquivos municipais, jornais antigos. Conversou com moradores do povoado mais próximo. Descobriu que, nos anos 30, o terreno onde estávamos pertenceu a uma mulher chamada Ernestina Veras, acusada de feitiçaria após uma série de mortes inexplicáveis de crianças na região. Ninguém sabia o que aconteceu com ela. A casa foi queimada, mas uma nova foi erguida sobre cinzas, né? Na quinta noite, Diego desapareceu. Saí para buscar lenha e quando voltei, ele não estava. O celular, jogado no chão. Pegadas levavam até o cais. E paravam lá. Busquei por horas. Gritei. Liguei para a polícia. Disseram que a região é perigosa, cheia de brejos e animais selvagens. As buscas duraram 2 dias. Nada. Fiquei sozinha na cabana. Quase sem querer, voltei ao porão.
O altar estava diferente. Havia algo novo esculpido na madeira. Um nome. Diego. E sangue. Sangue fresco. Sobre ele, uma oferenda. O colar que eu havia dado a Diego no nosso primeiro aniversário. Fiquei sozinha na cabana. Quase sem querer, voltei ao porão. O altar estava diferente. Havia algo novo esculpido na madeira. Um nome. Diego. E sangue. Sangue fresco. Sobre ele, uma oferenda. O colar que eu havia dado a Diego no nosso primeiro aniversário. E hoje, um novo casal reservou a cabana. Eles chegam em 3 dias. E eu estarei esperando. Como a casa esperou por mim. Como sempre esperou por alguém. História 3. O chalé dos sussurros. Nunca é só uma viagem. Para os 5 amigos que se reuniram para celebrar os 30 anos de amizade, aquela escapada seria um recomeço. Uma pausa nas responsabilidades. Um chalé isolado reservado em um Airbnb nas montanhas de Santa Catarina. Fotos charmosas, vista para o lago e uma trilha privativa pareciam perfeitos demais para questionar. A primeira noite foi embalada por vinho e risadas. Histórias antigas, jogos bobos e promessas de que aquele fim de semana selaria uma nova fase em suas vidas. Mas na manhã seguinte, um deles não apareceu para o café, nem para o almoço. O quarto de Marina estava vazio, cama intacta, pertences no lugar. Pedro, o mais pragmático, sugeriu que ela tivesse saído para caminhar. Laura discordava. Marina nunca saía sem avisar. Celular desligado. Nenhum sinal de trilha recente. Eles decidiram procurar. Sem sucesso. Ao anoitecer, chamaram a polícia. O acesso remoto atrasou tudo. A equipe só chegou no dia seguinte. Fizeram perguntas. Vasculharam a região. Nada. Foi quando Jonas encontrou, por acaso, uma segunda entrada escondida no armário do quarto principal. Uma pequena porta falsa, encoberta por um painel de madeira, levava a uma escada em espiral de ferro que descia para um porão subterrâneo que não aparecia na planta do imóvel. O que havia lá embaixo era inominável. Câmeras escondidas, cabos conectados a um gravador de vídeo, fotografias de antigos hóspedes, arquivos com nomes, datas e anotações frias. E no centro do porão, uma poltrona suja, manchada de algo escuro, com braçadeiras de couro presas aos descansos. Marina não estava lá, mas o horror estava, documentado, organizado e meticulosamente escondido. A partir desse momento, a paranoia tomou conta do grupo. Começaram a desconfiar uns dos outros. Havia sinais de que alguém conhecia aquela instalação. Um de nós teria voltado antes? Reservado com outro nome? Mentido sobre o motivo do encontro? Jonas desapareceu na segunda noite, seu quarto trancado por dentro. Nenhum sinal de arrombamento, mas sua carteira, telefone e chave estavam sobre a cama. A Polônia, a mais silenciosa do grupo, começou a agir de forma estranha. Olhava muito para o lago, sussurrava enquanto dormia. Dizia que escutava Marina no espelho do banheiro. No último dia, Pedro saiu para buscar ajuda e nunca voltou. Laura foi encontrada uma semana depois, andando pela trilha, em choque, com marcas profundas nos pulsos e os pés descalços. Repetia apenas uma frase. Ele observa de baixo, sempre observou. A investigação revelou que o chalé havia sido alugado por diferentes pessoas nos últimos 5 anos, e em todos os registros, ao menos uma pessoa desapareceu em cada grupo, mas nada levava ao verdadeiro dono do lugar. O perfil do Airbnb foi deletado e a conta bancária usada para receber os pagamentos estava vinculada a documentos falsos. Nunca encontraram Marina, nem Jonas, nem Pedro. Hoje o chalé está lacrado, mas ainda atrai curiosos. E dizem, em noites muito silenciosas, se você colocar o ouvido no chão do quarto principal, pode ouvir os sussurros, pode ser que sejam apenas ecos do vento, ou pode ser que ele ainda esteja lá, esperando por você. História 4, o elevador do quarto 713. Dizem que hotéis antigos são como esponjas, absorvem tudo. Risos, lágrimas, segredos e, às vezes, algo mais. Quando Bianca recebeu a proposta de revisar a estrutura e o funcionamento do Hotel Galdino, no centro histórico de Ouro Preto, aceitou sem hesitar. Era uma profissional respeitada no ramo de avaliação hoteleira, e o Galdino, um casarão secular, prometia ser um desafio interessante. O hotel estava fechado para reformas havia 2 anos. Sua fachada neoclássica, janelas com molduras de pedra e portas de madeira entalhada escondiam um interior empoeirado, iluminado apenas por candelabros antigos e corredores que pareciam não ter fim. O gerente, Sr. Arlindo, era um homem idoso e de poucas palavras, mais prestativo. Evite usar o elevador antigo, disse no primeiro dia, especialmente à noite. Bianca achou estranho, mas atribuiu à estrutura defasada. O elevador de ferro forjado, com portão de grade e botões desgastados, era mesmo uma peça de museu.
Na segunda noite, no entanto, ela ouviu um som que a intrigou, o tilintar dos cabos e o ranger dos trilhos. Quando chegou ao corredor, viu a luz acesa no visor do elevador, o andar marcado, 7, mas o hotel só tinha 6 andares. Curiosa, Bianca entrou no elevador e apertou o botão 6. No entanto, ao passar por esse andar, o elevador continuou subindo. Um andar acima, 2. Parou com um solavanco seco. A porta se abriu para um corredor mal iluminado, coberto por um carpete vermelho puído. Um cheiro de cera velha e ferro queimado invadiu suas narinas. No fim do corredor, uma única porta, 713. Bianca não lembrava de nenhum andar acima do 6º, tampouco daquele quarto. Ainda assim, atravessou o corredor. Bateu. A porta estava entreaberta. Dentro, um quarto elegantemente decorado, como se fosse mantido em perfeito estado há décadas. Um fonógrafo tocava uma música antiga. No espelho, um reflexo que não era o dela. Voltou correndo. O elevador parecia diferente, mais novo. Ao descer, os andares piscavam de forma aleatória. Quando finalmente chegou ao térreo, o saguão estava escuro, as paredes com papel de parede de outra época, e o senhor Arlindo não estava em lugar algum. Somente ao sair pela porta principal, ela se viu de volta à recepção moderna. Aconteceu, não foi? Perguntou o recepcionista noturno, um rapaz que ainda nem havia sido apresentado. Todos que entram no 713 voltam diferentes. Bianca tentou ignorar. Continuou seu trabalho. Mas nos dias seguintes começou a sonhar com o quarto, com o reflexo, com uma mulher de vestido branco e olhos negros como carvão, sentada na cama e sussurrando: "Venha me fazer companhia." Certa noite, acordou sentada na poltrona do 713, sem saber como havia chegado lá. Começou a pesquisar. Descobriu que, em 1924, uma mulher chamada Letícia de Vasconcelos se hospedara ali, esperando pelo marido que nunca retornou da guerra. Letícia se trancou no quarto por 3 dias, e no 4º dia pulou da sacada. Mas a sacada nunca foi encontrada. O andar superior foi lacrado, mas o elevador, de tempos em tempos, insiste em levar alguém até lá. Bianca não terminou seu relatório. Desapareceu na 6ª noite. Seu quarto, 504, foi encontrado vazio. Sua mala, documentos e chaves estavam intactos. A única pista foi uma folha escrita à mão deixada sobre a cama. "Ela quer companhia, agora sou eu quem espera." Hoje, o Hotel Galdino reabriu e o elevador foi restaurado como parte da experiência vintage. Alguns hóspedes relatam sonhos estranhos. Outros ouvem música no 7º andar, mas ninguém ousa apertar o botão 7. E o quarto 713 nunca existiu, exceto para aqueles que ele escolhe. História 5. O silêncio do andar. 12. Quando o Hotel Aurora reabriu suas portas no centro de São Paulo, o evento foi tratado como um renascimento. Abandonado desde os anos 90, o prédio de 15 andares foi restaurado para sua antiga glória Art Deco. Vidros bisotados, corrimões dourados, mármores negros no saguão. O projeto de revitalização prometia luxo acessível com um toque de história. Mas há histórias que não desejam ser recontadas. Desde a reabertura, os funcionários evitam o assunto. Mas todo mundo sabe, o elevador nunca para no 12º andar. Não há botão, não há placa no corredor. O andar 12 foi removido dos mapas oficiais e do sistema digital, mas ainda está lá. Carlos, um recepcionista recém-contratado, começou a desconfiar na 2ª semana de trabalho. Era jovem, curioso e sonhava com uma carreira de gerente. Observador, notava os detalhes que os outros ignoravam. E algo no Aurora não batia. Hóspedes do 11º andar relatavam sons vindos do teto, passos arrastados, móveis sendo arrastados, risadas infantis. Um casal ligou à recepção às 3 da manhã dizendo que havia uma criança batendo na porta, rindo, pedindo para brincar, mas ninguém se hospeda acima do 10º andar. Certa noite, após seu turno, Carlos resolveu perguntar ao segurança noturno, um homem chamado Benedito, que já trabalhava no hotel desde a década de 80. Benedito hesitou, olhou para os lados e disse: "Tem coisas que é melhor deixar quietas, menino. Mas já que perguntou, o 12º andar existe. Sempre existiu. Mas foi lacrado depois do que aconteceu em 1987. Benedito contou em voz baixa sobre um jovem chamado Luiz Felipe que, durante um surto psicótico, trancou 6 pessoas no 12º andar. Cortou a energia, selou as saídas com móveis e fios e assassinou todos, um por um, com requintes de crueldade. Ele desapareceu antes da chegada da polícia.
Os registros foram abafados pela rede de hotéis, que fechou o Aurora meses depois. O andar foi lacrado e oficialmente removido. Carlos ficou obcecado. Vasculhou jornais antigos. Encontrou fragmentos da história, um artigo escondido no arquivo do jornal local, uma matéria cancelada com imagens esmaecidas das vítimas. O nome do assassino não era mencionado, apenas as iniciais LFS. Na madrugada seguinte, Carlos forçou o painel do elevador. Com um canivete, descolou a moldura e encontrou um botão escondido sob uma placa metálica. Número 12. Ao pressioná-lo, o elevador gemeu como se protestasse e subiu. O andar era frio, mais frio que qualquer outro lugar do prédio. As luzes de emergência piscavam. As paredes estavam manchadas, o carpete tomado por mofo. Um silêncio opressor envolvia tudo. Havia portas nos 2 lados do corredor, mas todas estavam entreabertas. Os quartos, escuros. E havia algo mais, um cheiro de ferro, como sangue antigo. Ao chegar ao final do corredor, Carlos encontrou a porta 1206, fechada, sem saber por que ele bateu. Ninguém respondeu. Girou a maçaneta. Estava destrancada. Lá dentro, o quarto estava em perfeito estado. A cama arrumada, colchas novas, ar-condicionado funcionando. Em cima da cômoda, uma pasta de couro. Dentro, documentos com nomes, datas e croquis desenhados à mão do andar 12. E recortes. Muitos recortes de jornal. Fotos das vítimas. Todas em preto e branco, mas entre elas, uma foto colorida. Carlos. Tirada no saguão do hotel, na semana anterior. O rádio portátil ao lado da cama ligou sozinho. Uma música antiga, distorcida. Uma voz sussurrou. Finalmente voltou. Estávamos esperando por você. Carlos saiu correndo. O elevador não funcionava. Tentou as escadas. Elas desciam, mas levavam de volta ao mesmo andar. Rodou por horas. Tentou sair pelas janelas, mas lá fora tudo era escuro, como se o mundo inteiro tivesse sumido. Foi encontrado no dia seguinte, caído no saguão, desidratado, em estado de choque. Seus olhos estavam vermelhos e ele não falava coisa com coisa. Só murmurava. Eles querem companhia, eles querem todos de volta. Desde então, hóspedes relatam ver um homem com crachá de recepcionista no 12º andar. Ele sorri, abre portas, acena com gentileza, mas quando se aproximam, desaparece. Hoje, o Hotel Aurora continua em funcionamento. Sucesso entre turistas curiosos e amantes da arquitetura antiga. O 12º andar segue fora do sistema. Os novos recepcionistas são orientados a não falar sobre isso, mas todo mundo sabe. Às vezes, o elevador sobe sozinho, sem ninguém dentro, e para no andar que não existe. Às vezes, ele traz alguém de volta, mas às vezes, ele leva mais um. Se gostou das histórias, deixe o like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal para receber as notificações de novos vídeos.